brasileiros e brasileiras. Hoje nós vamos falar sobre a formação política brasileira. Como se deu a nossa formação política que originou tanto conservadorismo e tanto autoritarismo. Como essa sociedade foi formada do ponto de vista político para ainda termos, em pleno século XXI, tanto atraso na política brasileira. Vamos aos fatos. 3 coisas pressupõem a política em qualquer nação: a liberdade, a participação política e a justiça social. A formação política do Brasil, da colonização portuguesa até 1930, é um show de autoritarismo, é um show de conservadorismo, de atrasos. Começa por uma coisa fundamental. A economia, ela se forma a partir de 3 fatores: o capital, o trabalho e a produção. Eu tinha terra em abundância. A produção era a terra que produzia. Eu vivia ainda no mundo de extrativismo e agricultável. Trabalho. O trabalho, abundantemente mão de obra, abundante no Brasil colonial. E essa mão de obra não tinha nenhum custo de salário para os seus trabalhadores, que era a mão de obra dos escravizados africanos que aqui aportaram. Terra em abundância, terra expropriada dos donos da terra dos índios, os portugueses se apossam da terra, começa o plantio da cana-de-açúcar e para isso vêm os escravizados africanos. Segundo o professor Alberto da Costa e Silva, o escravismo é a forma mais eficiente de produção, porque ele não paga salário. O lucro é todo dele. E o mundo, e o Brasil, entrou nesta onda de escravização. Para fazer frente à lavoura de cana-de-açúcar, eu trago os negros das Antilhas, da África Ocidental, para fazer frente a todo o trabalho duro na lavoura, começando a criar a economia brasileira. No Brasil colonial, essa população não tinha direito a voto, não existia voto. Tudo era os donos do poder que mandavam, que diziam o que é que tinha que ser feito. A população nativa, que tentaram escravizar a população nativa, que eram os índios, nossos indígenas. Ele é quase exterminado pela coroa portuguesa. Olha só que absurdo a gente se depara. A cana-de-açúcar chegou ao seu ápice, não dava mais para continuar com a cana-de-açúcar. E eu mudo a produção brasileira. Os olhares dos donos dos poderes, os olhares dos governadores gerais, se volta para o Planalto Central do Brasil e se voltam para as Minas Gerais. É aí que entra o segundo ciclo da economia brasileira, ainda autoritário, ainda sem liberdade, ainda sem justiça social e ainda sem participação política. São esses 3 elementos que pressupõem um bom código político para você fazer uma política avançada e moderna. E eu não tinha nenhum dos 3. Baixa participação política, liberdade 0, escravidão e justiça social 0. O dinheiro era para os mesmos. E vem a mineração. Com a mineração vem outra leva de escravizados para o Brasil, vindo sobretudo, a Nigéria, de Gana,
de vários países para adentrar as Minas Gerais e o Planalto Central em busca do ouro e da prata, que foi possível fazer o padrão ouro americano e o padrão ouro inglês à época. Como toda sociedade, a sociedade brasileira também é formada por classes sociais. E você tinha as classes sociais definidas, bem definidas, os donos da terra, os servidores da burocracia, os profissionais liberais, os padres, os artesãos. Na base da pirâmide estavam os escravizados, que não tinham qualquer direito como cidadão e não era considerado nenhuma classe social. Como é que um país desse vai ter uma herança de liberdades políticas? As mulheres eram proibidas de trabalhar. As mulheres, no máximo, faziam costuras e tocavam um piano, alguma coisa. Algumas não eram nem alfabetizadas. Só podia contrair o matrimônio às mulheres brancas. A mulher só vai ter direito a voto em 1932, que nós falamos no vídeo anterior sobre o retrocesso político, né? E vamos falar ainda no próximo vídeo sobre a evolução política brasileira. Autoritarismo e injustiça social na economia, nas relações das classes sociais, e não foi diferente com a educação. Porque a educação no Brasil, ela começa com a igreja jesuítica. Todos os colégios da igreja, todos os colégios do Brasil eram da igreja. A igreja que se instalou no Brasil era a igreja dos jesuítas. Mas eis que o Brasil rompe com os jesuítas são expulsos do Brasil. Como eles são expulsos do Brasil e os colégios eram dos jesuítas, nós ficamos sem colégio. Aí o Estado brasileiro, o Estado ainda colonizado pelos portugueses, assume a educação. É aí que é criada a educação pública no Brasil. Tá? Cria a educação pública baseado na expulsão dos jesuítas. A falta de escola era terrível, porque o Estado não tinha interesse. A coroa portuguesa não tinha interesse em educar a população. Essa falta de escola, casado com a economia perversa, o Estado brasileiro por natureza, era um Estado que era dominado em conluio com a igreja. Existia privilégios que eu vou falar nesse instante das igrejas, da igreja, sobretudo a igreja católica, porque a igreja da reforma protestante ainda não tinha adentrado no Brasil como adentrou e hoje faz pior do que a igreja jesuítica. Os elementos formadores desse Brasil autoritário em primeiro lugar, uma sociedade patriarcal. Patriarcalismo. Imagine, a mulher precisava de autorização até para estudar do marido, autorização marital. Até 1983, é ali 83, né? Até 1983 eu trabalhava no Banco do Brasil e até 1983 a mulher para fazer um crédito agrícola no banco tinha que ter autorização marital. Esse patriarcalismo que criou a sociedade retrógrada. Criou uma sociedade que não quer educar ninguém. E a coroa portuguesa vivia assim. Em 1822, ano da independência do Brasil, as colônias espanholas tinham 23 universidades. No Brasil, não tinha nenhuma. As primeiras universidades do Brasil é do século XX. Os anos 1900. Você está vendo as razões do nosso retrocesso, do nosso atraso? Está vendo de onde vem? É do nosso processo de formação.
Uma sociedade formada na propriedade do ser humano, colocando essas pessoas a viverem como bicho em senzalas, as mulheres praticamente escravizadas. Que sociedade nós poderíamos esperar? Mas nós estamos aqui para lutar e construir uma sociedade melhor. Então, no Brasil, observem, as razões do nosso atraso e do nosso conservadorismo. Vamos agora ver o Estado e a Igreja. Existia um acordo entre o Estado e a Igreja. As razões do conservadorismo brasileiro, ela é gritante na economia, nas relações sociais e até nas relações educacionais e nas relações entre Estado e Igreja. Existia um conluio entre Estado e Igreja. Existia o padroado. O que era o padroado? Era uma série de benés que o Papa dava aos padres. Os padres eram remunerados como servidores públicos. Sabiam disso? Os padres eram responsáveis pela junta de contagem de votos. Os padres eram responsáveis até pelo censo. Quem fazia o censo no Brasil, hoje o IBGE, eram as igrejas católicas, tá? Que fazia todo o censo. E a igreja conservadora, que aprovava a escravidão, tanto que tem casos no Brasil inteiro, lá em Serra, uma cidade do Espírito Santo. Essa cidade do Espírito Santo tem um lá chamado Monumento do Queimado. Sabe o que era o Monumento do Queimado? Um padre do Espírito Santo tinha escravos, mandou construir uma igreja que após a construção da igreja, ele daria a carta de alforria. Terminou a construção da igreja e ele não deu a carta de alforria. Os escravizados atearam fogo na igreja. Assim como há pouco tempo ateou fogo no maior caçador de índios e escravos desse país, que era Borba Gato. E lá tem o Monumento dos Queimados. E esse monumento, a cidade de Serra está pleiteando tombar em memória daqueles que foram escravizados. Você está vendo? O catolicismo produziu essas aberrações no Brasil. Nós sabemos sim que era uma igreja daquele momento. Mas hoje, as igrejas, elas apoiam ditadores. As igrejas, elas apoiam os insanos, desumanos. Nós precisamos fazer uma completa reformulação no pensamento doutrinário de algumas igrejas. Porque tudo que foi feito lá na Reforma Protestante, hoje a gente vê as igrejas protestantes fazendo muito mais e pior do que foi feito com a igreja jesuítica e com a igreja pós-expulsão dos jesuítas. Você está vendo o papel da igreja no século XVIII, século XIX, século XX? Foi duro. A igreja tornou possível a escravidão sem culpa humana, porque a igreja atestava sem culpa que os escravizados não tinham alma. Você está vendo, meu amigo, a origem do nosso conservadorismo e da nossa falta de visão política? A política brasileira é formada desta forma. Como ela é formada desta forma, existem alguns elementos que compõem, então, a política brasileira. Além do coronelismo, além de tudo isso que nós já sabemos. Mas vamos lá. Eu introduzo um elemento novo na política brasileira, que é o patrimonialismo. O Estado brasileiro, pós-independência e antes da independência, era patrimonialista. Aí vocês podem estar me perguntando, e o que é patrimonialismo? Patrimonialismo é quando você trata a coisa pública como se ela fora privada. E aí eu lhe pergunto, dê uma análise na história do Brasil atual e veja que não tem muitos prefeitos patrimonialistas.
governadores patrimonialistas, presidente da República patrimonialista. Como se trata a coisa pública como se fora dele. A coisa pública é do povo brasileiro. E não do inquilino momentâneo de um palácio estadual, de um palácio do governo federal ou de prefeituras perdidas nesse Brasil afora. Esse patrimonialismo, as coisas do Estado eram discutidas nas casas dos governantes. Na casa dos governantes. O escritor Jorge Caldeira, ele conta um fato muito importante, que um grande empresário no Brasil, que inclusive financiou a guerra do Paraguai, né? O Barão de Mauá. O Barão de Mauá, o Visconde de Mauá, ele compra uma casa vizinha à casa de Dom Pedro para ter influência na sociedade. Tá vendo? E o Barão de Mauá recebeu todas as benesses da coroa. Tipo, os primeiros bancos. Uma época o Banco do Brasil foi privatizado. E quem comprou? O Barão de Mauá. Você está vendo? Era influência. E Barão de Mauá andava na casa de Dom Pedro, buscando essas influências. É isso que é patrimonialismo. É você tratar a coisa pública como se ela fora privada. Estado e governo. O Brasil não diferenciou, quando fez a sua independência em 1822, a diferença entre Estado e governo. Você tinha um imperador. A primeira Constituição do Brasil é de 1824. Tá? Em 1824, eu coloco lá na Constituição que existiam 4 poderes, contrariando Montesquieu, que dizia que existia 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. A Constituição brasileira de 1824 acrescenta um 4º poder, que era o poder moderador, que era o poder que o juiz desse poder, o imperador, até então Dom Pedro II. Tá? Então, eu começo a fazer as manipulações no Estado brasileiro. Atrelado ao patrimonialismo, a falta de diferença entre o que é de Estado e o que é de governo, que infelizmente o Brasil atual também você não diferencia Estado de governo, porque no presidencialismo, o presidente da República é chefe de Estado e, ao mesmo tempo, chefe de governo. Só no parlamentarismo que isto é diferente, tá? E que a gente vai estudar o presidencialismo brasileiro e as razões das mazelas do Brasil. Eu preciso separar o que é de Estado do que é de governo. Porque governo é o princípio ideológico. Eu posso eleger governo de direita, governo de esquerda, governo de centro, e eu vou aplicar aquilo que a ideologia do meu partido pensa, não ideologia estapafúrdia e fora do contexto global. Então eu preciso mostrar à sociedade brasileira o que é o governo e o que é o Estado. Tem políticas que são de Estado. Não tem que um governo ou outro entrar e dizer: não, eu vou deixar os pobres todos morrerem de fome, eu tenho que prestar ajuda, porque isso é estado do bem-estar social, criado no século XX por John Maynard Keynes. Olha quanta coisa nós temos que compreender para humanizar esse Estado brasileiro. Em 1889, o Brasil se liberta do Império. O imperador Dom Pedro já não existe mais, é proclamada a República. Mas a República continua sendo presidencialista. O chefe de Estado é chefe de governo. E o governante, mesmo que seja no presidencialismo, ele tem que ter a noção exata de dizer: não, isso é política de Estado, isso é política de governo. Política de Estado. Eu não posso acabar com Bolsa Família, eu não posso acabar com certas políticas de combate ao analfabetismo, combate às doenças, combater a pandemia.
Eu não posso deixar isso de lado, porque esse é papel de um Estado. Por isso que se chama estadista. E o Brasil está carente de estadistas e de lideranças políticas. O maior feito do final do século XIX foi a abolição da escravatura. Era um sistema capitalista muito interessante, que não tinha custos. Só tinha custo de comprar o escravizado, mas não pagava salário, maximizando sua rentabilidade e os seus lucros. E foi possível sair do Brasil agrícola para o Brasil industrial, com esse mesmo ex-escravocrata que transferiu apenas o seu capital da terra para a indústria. Mas é assunto para outro momento. Então entendam como o Brasil foi perverso na sua formação política. Isso reflete até hoje. Eu viajo muito para o interior e ouço frases do tipo assim. Eu digo, por que você não entra na política? Eu digo lá para uma pessoa humilde, por que você não entra na política? Ele faz, não, meu filho, tudo aquilo ali é deles. Você está entendendo? Por que deles? Porque as pessoas menos favorecidas não se acham participantes. E o que é que eu disse lá atrás? Que 3 coisas mandam na política. E quais são essas 3 coisas? Liberdade, participação política e justiça social. E o Brasil está longe de ser uma república, justa. O Brasil está longe de governar para os pobres. O Brasil está perto, mas muito perto, de governar apenas para os ricos e para os donos do capital. Os banqueiros estão aí para nos dizer, né? Em uma inflação baixa, os bancos estão dando lucros absurdos e cada vez mais ficando gigantes. Hoje, praticamente, você tem um oligopólio de bancos. Só existem 5 ou 6 bancos. O resto são bancos de andar, banco de celular, banco digital, porque todos os outros bancos foram comprados pelos gigantes. Hoje você só tem Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, né? Caixa Econômica e Santander. E esses bancos de celular virtuais, eles vão ser todos comprados já já. Então, minha gente, nós precisamos ter participação e justiça social. E é triste, eu vou falar isso em outro momento, a gente imaginar que os mais ricos do país, 10% da população, detém 80% da renda. Nós precisamos fazer justiça social. Nós precisamos de vocês, jovens, para fazer participação política, para debater a política. Porque sem debate político não existe, né? Não existe liberdade. Ou se preferir, um grande dramaturgo, Bertolt Brecht, quando ele diz que a política todos devem se envolver, porque o preço do pão, o preço do feijão, o preço da carne, tudo passa por uma decisão política. Então, venha para a participação política, que só com a participação política a gente gera justiça social e liberdade. No próximo vídeo, nós vamos falar do Brasil de 1930 aos dias atuais. Um grande abraço e fique com Deus.